Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, povo de Deus, a paz seja convosco. Quero agradecer já ao Espírito Santo pela oportunidade de estar mais uma noite para compartilhar a palavra de Deus com nossos amados irmãos. Quero agradecer também os nossos pastores, Miguel Bertolotto, pastora Laurinda Bertolotto, pela confiança. E agradecer a cada uma das famílias da nossa igreja que estão assistindo esta live, nesta noite. Que o Senhor possa falar conosco mais uma vez, assim como tem falado em todos os cultos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Veio ao meu coração esse louvor e eu pedi para o grupo Manancial para estar entoando esse cântico. Confesso que peguei eles de surpresa, mas são bênção em nossas vidas. E eu sei que o Senhor vai falar conosco. E eu quero que você me ajude em concordância nesta oração, para que o Espírito Santo venha me dar entendimento, para que Deus possa falar conosco em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu estou aqui mais uma vez como teu servo, como uma ferramenta. Necessito 100% da tua graça e da tua misericórdia. Que o Senhor possa falar conosco através da palavra viva, o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, em palavras escritas nos evangelhos, em todo o conteúdo desta Bíblia, para a honra e glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Agradeço ao grupo, depois vocês voltam, em nome de Jesus, amém. Gostaria que os amados irmãos abrissem as vossas Bíblias e a gente vai para a palavra de Deus sem demora. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor colocou uma palavra ao meu coração. Eu gostaria de compartilhar com todo o povo de Deus, que você possa meditar, refletir na palavra do Senhor. Bora lá então? Jeremias, capítulo 2, versículo 13. A palavra do Senhor nos diz: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm as águas. Então esse é o versículo a qual a gente vai ter como parâmetro nesta mensagem. E o tema dessa mensagem nesta noite: quem tem promessas, cava poços, deixem as cisternas. Então a mensagem é: quem tem promessa, cava poços, deixem as cisternas. Por que, meu amado? A cisterna é um lugar onde as pessoas cavam para que possa servir de reservatório para conter a água. Muitas vezes em estado de seca, de aridez, as pessoas vão até as cisternas para resgatar a água que está lá. Porém, também as cisternas, elas são usadas e foram usadas como lugar para aprisionar pessoas.
A gente tem relatos no livro de Jeremias, e a gente tem relatos da história de José, aonde eles utilizaram as cisternas para prender os filhos de Deus. Poços são cavados, obtém esforços para se cavar poços, e eu pesquisei sobre poços, pela aridez, pelo terreno desértico, um poço para se obter água, no mínimo de 30 a 40 metros, para que se possa pegar um canal, uma veia, que contém água. Por isso a mensagem dessa noite: quem tem promessa, cava poços. Deixem as cisternas. Com base nesse versículo de Jeremias, que fala: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm a água. Agora eu te convido que você possa abrir lá em Gênesis, capítulo 26 de Gênesis. Louvado seja Deus. A gente vai estar lendo o versículo de 1 ao 6. Gênesis 26, de 1 ao 6. Louvado seja Deus. Sobrevindo a fome à terra, além da primeira ávida dos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti, a tua descendência, darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, porém, ficou em Gerar. Gerar era uma região. Partiu Isaque para aquela região, era um território filisteu situado perto da fronteira egípcia. Tinha naquele exato período Abimeleque como rei. Porém, Abimeleque de Gênesis 12 não é o mesmo Abimeleque aqui de Gênesis 26. Abimeleque era um título dinástico ou uma linhagem de sobrenome. Tanto é que a tradução de Abimeleque é filho de rei. Então Abimeleque era o rei naquele tempo. Mas a intenção de Isaque era ir para a planície costeira, território onde era próximo, um território egípcio. Porém ele foi advertido para permanecer na terra da promessa. Sabe, irmãos, o que a gente entende por essa palavra, quando eu comecei a pesquisar, eu me lembrei da passagem do livro de Ruth, quando Noemi, com suas 2 noras, elas partiram daquele local onde havia grande fome. Depois que o seu marido tinha falecido, também os seus filhos partiram. Foi procurar um lugar. Mas se a gente se atentar à história no livro de Ruth, a gente vai entender que eles voltaram. Aqui, Isaque pensou em retornar para o Egito. E o Senhor alertou: não é para você retornar. Por quê? Porque lá é um lugar de prosperidade. É para você permanecer aqui na região, aqui em Gerar. E Isaque, ele obedeceu a voz do Senhor.
E ele permaneceu naquele lugar. Por quê? Porque ali era a terra da promessa, aonde o Senhor tinha feito a promessa a Abraão. E o Senhor disse: será bendito toda a sua descendência. Isaque, descendente de Abraão, ele tinha que entender que a promessa também era para ele e para a linhagem dele. E o Senhor já alertou para que ele não saísse daquele local, para que ele permanecesse. Também, assim como Abraão, por medo, sentiu uma pressão a respeito de estar saindo de um local e habitando em outro. E as pessoas daquele local eram pessoas que não temiam ao Senhor nosso Deus. Assim também Isaque. Mas Deus tinha um propósito. Se nós adiantarmos aqui em Gênesis 26, do 7 ao 11, a gente vai entender o que se passou com Isaque. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, para que dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando à janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu Isaque: porque dizia, para que eu não morra por causa dela. Outro ponto importante que também Abraão, ele omitiu sobre Sara. Aqui Isaque sobre Rebeca. E um detalhe importante: por que que o Senhor interviu? Por que que o Senhor revelou a Abimeleque? Por que que o Senhor, naquele tempo de Abraão, o Senhor foi lá e tocou em Faraó? Porque o Senhor não podia permitir que algo acontecesse que desviassem esses dois homens da fé, da promessa a qual o Senhor tinha para eles. E se a gente pegar isso e trazer para os nossos dias hoje, a gente começa a entender que muitas vezes não é para a gente sair do local onde o Senhor está nos colocando. Não é para a gente tentar procurar um local aonde a gente imagina que vai haver prosperidade. O Senhor quer que nós venhamos a permanecer no local, na mesma região, porque o Senhor, ele tem propósito, porque o Senhor, ele tem as bênçãos sobre as nossas vidas. Assim como Isaque se atentou à palavra do Senhor, nós temos também que atentar à palavra do Senhor. Muitas vezes nós estamos sem perceber, muitas vezes saindo fora do caminho ao qual o Senhor tem preparado para nós. Também, no capítulo 26, do 12 ao 16, a gente vai estar lendo, porque a gente vai entender algo aqui importante. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu o homem, prosperou, ficou muito rico, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus que lhe tinham inveja, e por isso entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-se de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já é muito mais poderoso do que nós. Nós entendemos por essa passagem desse versículo, quando Isaque obedeceu ao Senhor e permaneceu naquele lugar, o Senhor começou a abençoar. E as bênçãos do Senhor sobre a vida de Isaque despertou muita inveja aquele povo filisteu. Porque Isaque estava numa região de Gerar, aonde os povos filisteus, embora
a terra seria a terra da promessa, a qual o Senhor tinha dado, mas ali ainda havia os filisteus habitando naquele lugar. Não é diferente conosco. Aonde o povo do Senhor habita, também habita aqueles que são os nossos inimigos, porque são muitas vezes pessoas que não têm a mesma profissão de fé que a gente, e muitas vezes o inimigo usa. Mas o Senhor tem promessa para cada um de nós, e o Senhor, Ele quer que nós se mantenhamos no caminho, porque através das nossas vidas, o Senhor vai resgatar muitas pessoas que ainda permanecem no Egito. E naquele tempo a qual Isaac permaneceu e se enriqueceu, vieram ali os filisteus e entulharam os poços. Quais poços? Aqueles poços que os servos de Isaac desentulharam. Os poços aos quais o servo de Abraão abriram. E através das bênçãos do Senhor, da mão do Senhor, começaram a fluir água. Mas quando Isaac, ele começou a desentulhar aqueles poços, e começou a obter a água, e a água naquele tempo, ela trazia riqueza, alimentava as plantações, alimentava os animais. A água era a vida em meio a um lugar árido. Porém, os filisteus vieram e entulharam os poços. A gente entende que muitas vezes, quando a gente permanece no caminho a qual o Senhor nos colocou, a gente começa a desentulhar os nossos poços. Desentulhar no sentido de tirar tudo aquilo que está ocupando o nosso coração, e começa a fluir a palavra de Deus. Mas muitas vezes o inimigo das nossas almas vem e entulha os nossos poços, começa a jogar entulho nos nossos poços, e nós muitas vezes deixamos passar desapercebidos, e os poços começam a ser entulhados. Mas o Senhor tem promessa. Isaac então partiu dali, partiu daquele lugar, daquela terra fértil, e foi para o vale de Gerar. O vale de Gerar era um lugar de passagem, que significa pernoite. Era um lugar de mais extrema sequidão. E olha que Isaac saiu daquele lugar onde ele era próximo e foi para um lugar aonde a sequidão era extrema. Mas o Senhor estava com ele. E muitas vezes eu e você, a gente sai daquele lugar aonde a gente muitas vezes imagina que a prosperidade é tudo em nossas vidas. Mas o Senhor nos leva ao deserto, num lugar mais árido, num lugar mais seco. Mas o Senhor tem promessa para mim e para você. Então a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos traz a luz que tornou a desentulhar os poços, que era do tempo do seu pai Abraão. Cavou, desentulhou, e esses poços começaram a verter a água novamente. Olha a mão de Deus aí. Mas novamente os pastores de Gerar vieram e entulharam os poços. Começaram a contender. Por isso, Isaac colocou o nome do poço de Ezeque, que significa contenda. Mas ele deixou aquele poço e prosseguiu.
e cavou outro poço. Isaac deixou esse poço de Ezeque, que significa contenda, briga, e nos deixou um exemplo, que muitas vezes alguém ou alguma circunstância vem e entulha os nossos poços, e começa a contender sobre os nossos poços. Mas nós temos que permanecer na palavra de Deus, nas bênçãos do Senhor, nas promessas. Nós devemos deixar e continuar cavando poços. Cavar poços. Não adianta a gente construir umas cisternas e começar a pegar a água de poços de outras pessoas. Cisternas são rotas. Cisternas, a gente se torna prisioneiro, porque quando tem a água você se sacia a sede, mas quando não tem, você tem que sair emprestando, buscando, mendigando. Mas Isaac foi e cavou outro poço, e por esse poço também vieram os pastores de Gerar, e também contenderam com eles. Reivindicaram o poço. Aí Isaac colocou o nome do poço de Sitna, que significa poço da inimizade, do ódio, da amargura. E esse nome, essa palavra Sitna, ela vem da raiz de Satanás. Inimigo, inimizade, ódio. Isaac deixou aquele poço e prosseguiu. E foi para outra região, outro lugar, e cavou outro poço. E o poço também começou a verter água, porque a mão do Senhor estava com ele. E ele colocou o nome desse outro poço de Reobote, que significa amplidão, largueza, descanso. E Isaac pensou no coração: o Senhor me deu lugar, me deu amplidão, o Senhor me deu descanso. Porém, contra esse poço, os pastores de Gerar não contenderam com ele. E ele permaneceu naquele lugar. Mas o Senhor queria algo mais de Isaac. Isaac pensou no coração dele: estamos prosperando nessa terra. Em seguida, ele subiu para um lugar chamado Berseba. Esse lugar era o lugar onde Abraão havia firmado um pacto de não agressão com os filisteus contra Abimeleque. E naquele lugar foi o lugar da antiga aliança. Era um lugar onde o Senhor queria levar Isaac, porque existia uma parte da continuidade das promessas de Abraão, através da vida de Isaac. E a resposta e a revelação de Deus. O Senhor fala aos nossos corações. Quando ele chegou naquele poço, Reobote, ele poderia até permanecer naquele lugar, mas algo no coração dele dizia para ele prosseguir. E o Senhor fala conosco também: mesmo que o inimigo venha lançar as palavras em nossos corações, encher os nossos poços, nós precisamos cavar outro. E o Senhor fornece a água. Se o inimigo vem, nós precisamos cavar outro. E quando nós obtivermos o poço e as bênçãos do Senhor estiver sobre nós, nós não podemos nos estacionar. O Senhor tem algo mais, algo muito maior do que só essas bênçãos, conquistas, aquilo que a gente tem colocado como petições. O Senhor tem muito mais que isso.
Foi então que ele subiu até Berseba. E nós temos que prosseguir e subir também de encontro ao Senhor. Ali aonde a promessa ela vai ser concluída em nossas vidas. A aliança ela vai ser revelada em nossos corações. Esse subir que eu estou querendo dizer nesta noite é o crescimento espiritual. O altar que Isaac construiu é o altar do nosso coração que a gente tem que colocar diante da presença de Deus. A palavra do Senhor nos diz que quando Deus, Ele olha para nós e vê os nossos poços entulhados, Ele sempre está com o pensamento de que nós vamos prosseguir, desentulhando os poços, cavando poços, e no momento em que a prosperidade chegar na nossa vida, nós não podemos ficar parados, nós temos que prosseguir, nós temos que ir até Berseba, nós temos que chegar no local da aliança com o Senhor, nós temos que restaurar o nosso altar e glorificar o nosso Deus. Por isso que a mensagem desta noite é: quem tem promessa cava poços, deixem as cisternas. Também lá em Jeremias diz que as cisternas elas são rotas, são lugar aonde que a água ela só está por um determinado tempo. Também tem uma passagem em Gênesis que fala que quando Agar ela chegou num local deserto, e qual o Senhor mostrou um poço, aquele poço tinha o nome de o Senhor que tudo vê, o Senhor que tudo observa. O Senhor estava observando Agar quando ela partiu, na ira de Sara, as desavenças, e ela seguiu para o deserto. Entendemos que se você ou eu estivermos passando por luta, por provações, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, o Senhor está conosco, o Senhor está nos observando. Nós estamos indo de encontro ao poço que o Senhor tudo vê. E esse poço, ele é um poço que verte manancial de águas vivas. É o mesmo poço a qual o Senhor encostou e ficou conversando com aquela mulher. E ele dizia: ah, se você soubesse que deste poço fluirá rio de águas vivas. O Senhor Jesus ele estava falando diretamente que quando nós restauramos o altar na presença do Senhor, essa água ela nunca acaba, a prosperidade ela nunca acaba. É essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração para você, meu querido, para você, minha querida, nesta noite. Cavem poços, desentulhe, deixe as cisternas para as pessoas do mundo. Manancial de águas vivas, a gente tem que chegar, passar todas as fases, largar os poços de contenda, os poços de inimizades, chegar no poço de Reobote, de amplidão, mas não se estacionar, subir até Berseba, restaurar o altar, tomar posse das promessas e das bênçãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que você tenha entendido essa palavra, que o Espírito Santo tenha falado com você no seu coração. Cavem poços, meu querido, não parem, principalmente nesse deserto que nós estamos passando. Gostaria de chamar o grupo Manancial, em nome de Jesus,